nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as suas lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava com os cabelos, cobria-o de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem soubesse, se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual dele o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhes disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Tu não me deste o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 18, quinta-feira, Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Nós temos aqui uma mulher. São Lucas não diz que mulher é essa. São Lucas apenas diz que essa mulher era uma pecadora pública, provavelmente uma mulher de má vida, uma prostituta, né? Uma pecadora pública. Era alguém conhecida do povo, né? Que tinha um vaso de alabastro. Alguns estudiosos veem aqui a possibilidade dessa mulher ser Maria Madalena, mas isso aqui não é algo, a gente não pode afirmar isso categoricamente, né? É bem verdade que essa mulher, por ela ter o vaso de alabastro, né, por ela ter esse perfume, né, outros evangelistas dizem que ela tinha um frasco, né, ela trouxe um frasco de alabastro com perfume, e a gente sabe que o vaso de alabastro, para tirar o que está dentro, é preciso quebrar a boca do recipiente. Então significa que essa mulher aqui, esse gesto dela, né, de quebrar o frasco de alabastro e derramar todo o perfume da vida dela, ela está dizendo algo aqui muito importante para nós, muito importante mesmo. Porque veja, de que a prostituta vivia na época de Jesus? De vender o seu corpo. E o perfume era algo essencial para a sedução, né, para ela exercer o seu trabalho. Então fazia parte. E como elas lucravam, elas compravam o seu perfume de melhor qualidade, para poder exercer a sua profissão, para poder trabalhar. Por isso Jesus diz: os seus muitos pecados estão perdoados, vá em paz. Essa mulher, quando ela faz isso, né, quando ela vai até Jesus, ela trouxe o perfume, ficando por detrás de Jesus, ela perfuma Jesus, ela chora aos pés de Jesus. Meus irmãos, essa mulher, ela está rompendo com a vida velha dela. É isso, né? Aquilo que ela tinha como segurança de trabalho, ela se livra daquilo, ela joga fora, ela não quer saber mais, né? Ela chora aos pés de Jesus, ela unge Jesus, né? E seca com seus próprios cabelos, ou seja, tudo aquilo que era usado para vaidade, tudo aquilo que era usado para sedução, tudo aquilo que era aquele mundo de pecado daquela mulher, se transforma diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa mulher, ela está ali nesse momento,
com essas atitudes que ela vai fazendo. E interessante, essa mulher, como ela era uma pecadora pública, ela não podia também tocar em Jesus, né? Ela não podia tocar em Jesus. E ela está ali publicamente, ela não está nem aí. Ela vai até Jesus e ela derrama toda a sua vida. O que ela está realizando aqui é derramar toda a sua vida aos pés de Jesus. E isso aqui é tão importante que é aquilo que Santa Teresa d'Ávila vai dizer, né, no seu grande livro, O Caminho de Perfeição, que ela chamava de livrígio, seu livrinho, né? Porque Santa Teresa, ela tem nas suas grandes obras, né, ela tem o livro da vida, que inclusive foi confiscado pela Inquisição, que era uma época conturbada, que é uma outra, é assunto para um outro vídeo, né? Ela escreveu depois, ela já estando nas Sétimas Moradas, ela já vai escrever o Castelo Interior e Moradas, mas o Caminho de Perfeição ela escreve para ensinar as suas monjas a rezar. E Santa Teresa, lá no Caminho de Perfeição, não me lembro agora aqui o capítulo, né? Mas ela vai dizer que Deus, ele não se dará todo aquele que não tiver a coragem de se dar todo a ele, né? Ela diz lá no seu espanhol, né, forte, né? É preciso se dar todo para que Deus se dê todo. Deus não se dará todo, ou seja, nós não vamos experimentar a glória do Senhor se a gente não tiver coragem de se dar todo a Ele, né? Certo homem, um soldado condecorado, já contei isso aqui, mas o Espírito me lembra de eu contar de novo, então vou contar. Um soldado condecorado das Forças Armadas, um fuzileiro, ele vai para a guerra, né? Um homem grande, musculoso, atlético, um soldado mesmo, né? Um homem especialista em armas e tantas outras coisas. E uma mina, ele pisa numa mina e uma mina explode com ele. E ele perde as duas pernas, né? Então esse homem vem para casa, revoltado, ele vem para casa, ele passa um tempo de recuperação de ter tido que ter feito, né, o arremate das pernas, porque perdeu as duas pernas aqui acima do joelho, então tinha só os dois cotocos, né? E ele passa esse tempo numa revolta, perguntando o que Deus queria para ele, até que um dia ele vai à missa, esse homem vai à missa, e Deus estava, o sacerdote que estava lá fazendo a homilia, dizendo que Deus nos ama, que Deus nos quer por inteiro. Ele levanta a mão na assembleia e diz assim: seu padre, Deus aceita um pedaço de homem? E o padre, com toda a sabedoria, o padre vai dizer: meu filho, Deus aceita um pedaço de homem que se entrega por inteiro, mas ele não aceita um homem inteiro que se entrega em pedaços. Pronto. Aqui está a voz do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito na fala desse padre para esse fuzileiro. Porque ele achava que tinha acabado, já não tinha mais nada. Não, mas Deus, ele não aceita, ele não quer que a gente se entregue por partes. Não, Deus quer que a gente se dê todo. Deus não se dará todo, diz Santa Teresa d'Ávila, né? Santa e doutora da igreja, né? Aquele que não tiver coragem de se dar todo. Então, essa mulher fez isso. Essa mulher, ela se entrega toda, sem reservas. E o evangelho de hoje, ele vai dizer exatamente isso. Essa mulher, ela encontra salvação, ela encontra cura, ela encontra restauração, ela encontra glória. E se ela for realmente mulher Maria Madalena, ela é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Ela se torna discípula, ela se torna apóstola, ela se torna alguém que está ali próximo do Senhor, alguém que tem a notícia da ressurreição em primeira mão. Ela se torna alguém grandioso, alguém que aos olhos do mundo não era nada, mas diante de Deus se torna tudo, se torna gigantesca. Por quê? Pelo simples fato daquela mulher não reter mais nada para ela. Quantos de nós, irmãos, nós retemos as coisas para nós e não experimentamos o melhor de Deus? É isso. São João da Cruz, por isso que eu sou apaixonado pela espiritualidade carmelitana, especialmente aí, nesses três grandes gigantes, né? João da Cruz, Teresa d'Ávila
e Santa Teresinha do Menino Jesus, né, são gigantescos. A gente poderia acrescentar aqui Santa Elizabeth da Trindade, né, mas são gigantescos pelaquilo que deixaram. E veja, 3 doutores da igreja. Eu falei 3 doutores: São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus. Teresinha com a sua pequena via, João da Cruz com aquelas obras maravilhosas, Chama Viva de Amor, Subida do Monte Carmelo, Noite Escura da Alma, nos ensinando a beleza. Santa Teresa d'Ávila com o Castelo Interior, com o Livro da Vida e também como caminho de perfeição, nos ensinando a jornada da perfeição, a subida para o cume, que é estar com Deus. Mas para estar com Deus, João da Cruz, ele vai dizer, um passarinho ele não voa se tem 20 fios agarrados no seu pé. Mas se tiver um só fio também, ele também não voa. Então é preciso se desligar de tudo aquilo que amarra. E é por isso que São João da Cruz, ele é o doutor do tudo e do nada. Por quê? Porque aquilo que a gente acha que é tudo é nada. E quando a gente vive o nosso nada, faz do meu nada amor, já vai cantar a irmã Kelly Patrícia, faz do meu nada amor. Quando a gente vive o nosso nada, Deus, ele é o nosso tudo. E a gente acaba vivendo tudo de Deus em nós, porque a gente entrega tudo para Deus, sem ficar com aquilo que a gente acha que é tudo, que na realidade é nada. Olha que beleza, olha que beleza. Então, o Evangelho de hoje nos convida a isso, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de não reter nada mais para nós, entregar tudo a Jesus e deixar que Ele faça da nossa vida aquilo que Ele sabe fazer de melhor, que é nos santificar, nos curar e preparar para nós aquilo que Ele já deixou. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus preparou uma morada, Ele tem para nós preparado aquilo que São Paulo diz, coisas que os olhos não viram, o coração não viu, Romanos 8,18, Tal é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.